Oi, saiu? Tá. Boa noite. Então, hoje a gente vai dar início ao primeiro simpósio beneficente da Lacom. Esse simpósio ele é beneficente porque durante as palestras que ocorrerão durante toda essa semana, terá um código de QR Code onde você pode estar fazendo doação e quem tiver interesse também pode doar alimentos, que será muito bem-vindo porque ao final do programa a gente vai montar cestas básicas que serão direcionadas para as famílias carentes aqui de Araguaína. Vai iniciar hoje a primeira palestra é com o Dr. Rafael, já está aqui prontíssimo para falar com a gente. E a palestra será sobre fraturas idomáticas orbitárias e suas classificações. Vou dar a palavra agora para o Dr. Rafael, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, boa noite, né? Quase. Primeiramente, queria agradecer pessoalmente a todos vocês, a Esther, em nome dela, em nome da amiga, pelo convite, pela lembrança do meu nome. Tá? Eu estou com a conexão aqui no telefone, por enquanto eu vou deixar a câmera ligada. Se vocês estiverem tendo dificuldade aí, estiver picotando o áudio ou estiver travando, vocês me avisam, eu desligo a câmera, tá bom? Para não comprometer aí a apresentação. A gente não agradeço aí o convite, tá? Eu vou começar a compartilhar minha tela, aí vocês me dão um ok se tá aparecendo aí, tá bom? Beleza. Tá aparecendo aí? Sim. Então vamos lá, pessoal. Bom, o tema que a gente selecionou para falar um pouquinho para vocês é sobre as fraturas do complexo zigomático orbitário, tá? Essa aula é um pouquinho extensa, eu acabei cortando ela justamente para mostrar para vocês e falar sobre classificações, sobre exames diagnósticos e sobre como é essa fratura, o que ela engloba, o que ela pode acarretar nos pacientes. Então, a gente vai direto ao ponto aí, até porque a gente tem colegas para falar na sequência e vamos priorizar os horários. Bom, meu nome é Rafael Guerra, sou de São Paulo, né? Eu atuo em alguns hospitais aqui em São Paulo capital, mas principalmente no Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo, e nas unidades do Grupo Lefor, que são 3 unidades, principalmente, na quais eu coordeno o serviço com alguns colegas, inclusive com a doutora Bianca, que está presente aí na aula de hoje. Atuo em outros locais também, sou docente da Universidade Metodista de São Paulo, como cirurgião também do Hospital Israelita Piazza. Mas esses dois locais, né, tanto no complexo como nas unidades do Grupo Lefor, são onde a gente executa as nossas 70% das nossas atividades aí. Bom, falando um pouquinho sobre fratura zigomática orbitária, né, lembrando que esse osso é um osso da face que dá projeção, né, à nossa face, né, ele é importante porque ele promove também uma resistência e estabilidade aos ossos do terço médio, né, é um osso que está totalmente ligado a outros ossos, como o osso frontal, esfornoide, o temporal e a maxila, né, através de suturas, que são muito importantes, né, quando a gente fala em pilares de sustentação e de resistência, essas suturas são algumas áreas de fragilidade, onde se tende a ocorrer rompimentos e fraturas, né? Dentre as fraturas de face, a gente tem o zigoma, depois do nariz, quando a gente fala de terço médio, como a segunda maior fratura, o maior índice de fratura devido a essa projeção anterior à face, né? Essa fratura, as fraturas de complexo zigomático orbitário, elas podem acometer não só o zigoma, mas também a órbita, bem como o arco zigomático. As fraturas podem ser separadas ou conjuntas, né? Tudo vai depender
de como, do vetor do trauma, do tipo de trauma, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre como diagnosticar esse tipo de fratura através de exames em duas dimensões, através de tomografias computadorizadas, que hoje, né, é um padrão ouro para se diagnosticar esse tipo de tratamento, mas evidentemente que os raios de face, dependendo do local que nós estamos, a gente não tem acesso a uma tomografia, a gente tem limitação à utilização de tomografia, e com o avanço da tecnologia... Oi? Ah, perdão. Agora foi? Perfeito. Imagina. Bem como as reconstruções tridimensionais e o planejamento virtual através de impressão de biomodelos, hoje é uma realidade atual e nos ajuda na previsão, né, e no tempo transoperatório no tratamento desses pacientes. Sobre as etiologias, claro que tudo vai depender da distribuição demográfica do local, né, mas com certeza acidente automobilístico, assalto e acidentes motociclísticos, como acidentes esportivos, são os que mais acometem esse tipo de fratura, né? 70% dos pacientes aí com fratura de terço médio, né, tem fraturas com uma previsão e estabilidade fácil de se resolver, desde que diagnosticada, né, desde que planejado, né, nem sempre você necessita fazer mais de um ponto de fixação, né, mas é necessário, a gente vai conversar sobre isso quando a gente fala de estabilidade. Por quê? Porque isso vai depender da quantidade. Opa, perdão. Porque isso vai depender do quê? Da quantidade do deslocamento, principalmente da direção desse deslocamento e como essa fratura está. Se essa fratura está cominuída, né, ou seja, em múltiplos fragmentos, provavelmente a gente não tem uma estabilidade adequada, logo a gente vai necessitar de uma fixação em mais de um ponto. E isso pode comprometer com certeza a estabilidade. Então, a previsão da estabilidade é fundamental quando a gente se planeja um tratamento de redução das fraturas de complexo zigomático. Pensando na anatomia, a gente lembra que esse osso ele tem um aspecto quadrangular, né, unidos por 4 suturas, dando essas 4 projeções. Quando eu falo dessas suturas, a gente está falando da sutura espenozigomática, frontozigomática, zigomático maxilar e zigomático nasal. Tudo vai depender, claro, do tipo de fratura que a gente vai ter, e principalmente quando a gente fala em fraturas do complexo zigomático, a gente não pode esquecer que a gente tem a cavidade orbitária que está englobando, né, porque esse osso ele compõe essa cavidade orbitária, é um dos 7 ossos que compõem essa cavidade orbitária. Então, normalmente, né, pelo menos 60% das fraturas de corpo de zigoma, vamos dizer assim, a gente possivelmente pode se considerar que a gente tem uma fratura orbitária, né? Nem sempre do assoalho, porque esse assoalho não está rompido, mas a gente tem uma fratura de uma estrutura que com certeza forma o arcabouço da órbita. Sobre regiões anatômicas, a gente tem o quinto par do nervo tigêmeo, né? A gente tem a saída do infraorbitário na região do corpo do zigoma, quando a gente pensa em acessos cirúrgicos, bem quando a gente pensa também, a gente tem o sétimo par, que é o facial, passando na região do arco zigomático, quando a gente está pensando em um acesso coronal, um acesso pré-auricular ou alcaiar para tratar esse tipo de fratura. Então, são regiões importantes anatômicas que a gente tem que ter um pouco de noção. Como eu falei há pouco, né, a órbita ela é uma cavidade, né, que ela é composta por 7 ossos, né, ela tem uma situação de uma formação de pirâmide quadrangular, com volume de conteúdo na fase do adulto em torno de 30 a 35 centímetros cúbicos, em torno de 35 a 40 milímetros de profundidade, até o cone orbitário posterior, né? A gente tem espessuras variáveis nessas paredes orbitárias, onde principalmente na região do etimoide, a parede medial dessa órbita, ela tem uma espessura mais fina, mais delgada, como a gente tem situações que a gente tem, por exemplo, na região da sutura esfenozigomática, um osso mais condensado, por exemplo, formando
essa estrutura desse arcabouço da órbita, né? Como eu falei para vocês, a gente tem os 7 ossos que compõem essa cavidade, dentre eles o esfenoide, o zigomático, o cara, o frontal, o etimoide, a maxila, né? O osso lacrimal bem pequenininho aqui e principalmente o osso palatino que está bem na área posterior, formando essa cavidade orbitária presente, né? Sobre as estruturas dessa cavidade orbitária, quando a gente fala de fratura zigomática orbitária, a gente tem que pensar na órbita como uma estrutura mais nobre ali da região que a gente tem que pensar. Então, a gente tem o globo ocular, né? Principalmente, esse globo ele tem uma proteção de gordura, um septo gorduroso que envolve ele, né? Esse globo ocular ele tem a musculatura que gera a movimentação, né? A musculatura reta inferior, medial, lateral e superior, que dá toda a movimentação desse olho, e dependendo do tipo de fratura, pode ser encarcerado ou preso dentro dos fragmentos, né? Gerando uma limitação de movimento, o que faz com que a gente tenha que fazer a liberação, o release dessas estruturas para que esse paciente não tenha só danos estéticos, mas principalmente danos funcionais, né? Então, partindo disso, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre classificação das fraturas, né? Existem vários tipos de classificações, né? Manganello tem uma classificação, tem em torno de 4 ou 5 classificações, mas entre as mais conhecidas, que caem em prova e que estão na literatura, é a classificação de Knight-North. Essa classificação que foi descrita através de estudos, né? Feitos em mais de 120 casos de fratura de malar, lá na década entre 50 e 60, através de radiografias de Vassar, né? Radiografias do tipo nasomentoplaca, a gente vai mostrar para vocês na frente, onde ele subdividiu essas fraturas dependendo da movimentação desse complexo zigomático, né? E publicou como esse artigo no jornal de Birmingham de cirurgia plástica. Então, dentre as classificações, a gente tem o quê? A do tipo 1, que são aquelas fraturas mais bem posicionadas possíveis, são fraturas que normalmente a gente acaba raramente fazendo algum tipo de procedimento cirúrgico, né? São fraturas sem deslocamento significativo. Então, a gente avalia aqui um exame, a imagem do desenho mostrando a diagramação de como essa fratura na região da sutura frontozigomática, no corpo malar, em posição, como a gente vê na radiografia de Vassar aqui, a sutura frontozigomática solta e um traço na fratura do corpo zigomático, né? Então, ele classificou esse tipo de fratura como tipo 1, aquelas que não têm deslocamento, estão bem posicionadas e, na grande maioria das vezes, não requer uma redução, né, para reabilitação estética e funcional. As classificações do tipo 2 são aquelas fraturas também isoladas, mas aí é onde englobam apenas o arco zigomático, né? São fraturas do arco zigomático puro, onde a gente não tem parede do anterior do ser envolvido, a gente não tem o malar envolvido, a gente não tem a órbita, né? A gente pode ter alguns danos a essa estrutura. Então, quando a gente vem aqui, a gente vê esse arco bem cominuído, né? Isso pode nos gerar certos problemas, principalmente na parte não só estética como possível afundamento, né? Mas eventualmente, se não tem um comprometimento estético, pode ter um comprometimento funcional, que principalmente é o que? Esse paciente tem uma limitação de abertura de boca, principalmente por impactação do processo coronoide, que acaba travando entre os fragmentos e não permitindo a movimentação. Mediante essa situação, a gente precisa resolver essa situação através de uma redução e reposicionamento e, às vezes, fixação desse arco zigomático. Pode ser de forma fechada ou aberta, por acesso direto e indireto, ou por um acesso amplo, que a gente vai conversar mais à frente para vocês. Temos as fraturas do tipo 3, né, que são as fraturas do corpo zigomático. Aí a gente já tem uma situação onde a gente tem um deslocamento, né, mas principalmente esse zigoma, como vocês veem a imagem aqui, ele roda para dentro do seio maxilar, ele roda para dentro do rosto, como ele afundasse, vamos dizer assim, né, ele roda para interior, né, a gente sente, e aí o exame clínico é fundamental, um degrau bem palpável nessa região da margem intraorbitária,
E quando eu cito que umas fraturas do complexo zigomático orbitário ou fratura de zigoma automaticamente é uma fratura de órbita, justamente porque essa margem da rima infraorbitária foi acometida, então exclusivamente você tem uma parede lateral da sua órbita solta, bem como a sua borda inferior solta, então você tem sim também uma fratura de órbita, não necessariamente no assoalho orbitário, mas uma fratura de órbita. Então a gente vê aqui o deslocamento da estrutura frontozigomática, um degrau palpável aqui bem na região da margem infraorbitária, né? E esse zigoma, esse corpo do zigomático rodado para dentro da cavidade do seio maxilar. As fraturas do tipo 4, aí essas fraturas já começam a ter algum tipo de rotação importante, tá? Na classificação de Nightingale, ele acaba gerando subdivisões, tá? Mas subdivisões de forma mais acadêmica, né? Então, as fraturas do tipo 4 são aquelas fraturas que possuem rotação medial, ou seja, a região da sutura frontozigomática, o corpo do zigoma roda para dentro da cavidade orbitária, como vocês visualizam na imagem aqui, né? E você tem algumas subdivisões, ou seja, você tem a situação do tipo A, que você tem um deslocamento para fora da eminência zigomática, ou seja, essa região da borda inferior do zigoma sai para fora da eminência zigomática, perde esse contato ósseo, ele roda para dentro e a parte mais basilar desse zigoma roda para fora. E a gente tem do tipo B, que a gente tem um deslocamento dessa sutura frontozigomática para dentro. É como se impactasse essa sutura frontozigomática do corpo do malar, rodasse para dentro, intruísse para dentro da cavidade orbitária, né? Normalmente isso é muito relativo a gente conseguir ter uma possibilidade de classificação bem acadêmica assim, né? Mas são situações presentes aí no nosso dia a dia. Então, as fraturas do tipo A, a gente tem um deslocamento para fora da proeminência zigomática. Então, como vocês veem aqui nesse exame de raio-x, né? Esse corpo rodando para fora e aqui a sutura rodando para dentro. E na imagem análogo aqui, o deslocamento do corpo descendo para baixo da sutura frontozigomática, da região infrazigomática, né? E a sutura solta, impactando para dentro da cavidade orbitária. As do tipo B, como a gente mostrou, a gente tem o que? A intrusão da sutura frontozigomática para dentro da cavidade orbitária, né? Então, são tipos de fratura, ambas com rotação para medial, né? Então, na grande maioria das vezes, você acaba classificando como uma fratura zigomática do tipo 4, com rotação do corpo para medial, né? Não sempre a gente consegue classificar adequadamente como tipo A ou tipo B. Da mesma forma, temos as classificações do tipo 5, né, que aí já roda para outro lado, roda para fora, que são as fraturas do corpo com rotação paralateral, seguindo mais ou menos a mesma ideia, né? Então, a do tipo A, esse corpo zigomático, ele vai deslocar para cima da margem infraorbitária, ele vai subir acima da margem infraorbitária, né? E a do tipo B vai ter esse deslocamento da sutura que antigamente, no tipo 4, a gente tinha rodando para dentro da cavidade orbitária, agora a gente vai estar rodando para fora da cavidade orbitária, né? Então, aqui, como um análogo de interpretação, a gente tem a sutura frontozigomática deslocada, aqui aquele degrau na região da margem infraorbitária subindo, né, como deslocamento para cima dessa margem, como classificação do tipo A, e a classificação do tipo B, a gente tem a sutura rodando para fora, né? Da mesma forma, a gente tem a impacção, a fratura da região da margem, porém, a sutura frontozigomática, ela abre para fora. Então, essas são as classificações de fratura do tipo 5, ou seja, são fraturas do corpo com rotação paralateral, né? Fica mais fácil, né, se classificar como tipo 4, rotação medial, tipo 5, rotação paralateral. Né? Não há necessidade sempre de você fazer uma subclassificação, mas isso faz mais fins didáticos. E também temos as situações onde a gente tem as fraturas complexas, né? No caso de traumas de grande energia, onde a gente tem grandes comunições, né? Grandes fragmentos ou múltiplos traços de fraturas aglobando esse corpo do zigoma, esse assoalho orbitário, com uma classificação do tipo 6. Ou seja, a pior das classificações, o pior
dos tipos de fratura, né? Seriam aquelas fraturas mais cominuídas, né? Com potencial de energia muito importante. Então, como a gente, perante a isso, o que é mais importante? É a gente diagnosticar o exame físico. O exame físico vai ser sempre soberano. Os exames de imagem são exames complementares, como a gente sabe muito bem. Então, saber a história desse paciente, coletar as informações, a origem de como foi esse trauma, onde foi esse trauma, já nos dá um panorama do que está acontecendo, naquela fratura, antes mesmo de a gente ir para uma radiografia ou para uma tomografia e interpretar o que pode estar por vir, né? Então, a história, a simetria da face, né, o deslocamento e o edema, dependendo de como está essa face, nos leva a ter uma prévia de uma possibilidade de tipo de fratura. Essa perda de projeção, esse aplanamento da face, né, a perda da projeção anteroposterior da face é muito importante. Isso nos dá uma ideia de um possível afundamento, né, uma extrusão desse corpo zigomático. A palpação desse degrau ósseo, principalmente na margem infraorbitária e na sutura frontozigomática, nos dá uma informação importante sobre uma possibilidade desse tipo de fratura, não só como edema periorbitário ou equimose também nos leva a essas possibilidades. Associado sempre, por mais que você tenha um trauma direto a terço médio, verificar sempre a limitação de abertura bucal desse paciente, porque a gente pode ter uma fratura de arco também. Então, não é porque aquele paciente não teve um trauma em região de terço inferior, né, de mandíbula, por exemplo, que você não vai examinar e não verificar se está com abertura de boca, porque ele pode ter uma impacção devido a uma fratura do arco zigomático. Equimoses periorbitárias, hiposfagas, são hemorragias subconjuntivais, equimoses, efemas, são presentes nesse tipo de fratura. Não necessariamente são características que há fratura através desses sinais, mas quando a gente tem associação principalmente de perda de movimentação de acuidade visual e uma visão dupla, principalmente, nos dá a entender que possivelmente alguma musculatura está encarcerada, né, em certas movimentações oculares, e bem como esse paciente está tendo uma visão dupla, né, que seria a diplopia. A paresia na região extraorbitária normalmente acontece nesse tipo de trauma por compressão, isso é normal, né? Pode ter uma situação que a fratura está englobando o nervo e lesando esse nervo, mas a grande maioria é por compressão. A distopia ou diplopia pode estar presente, como eu falei, a distopia principalmente pela perda de suporte, quando a gente tem uma fratura de assoalho orbitário ou da margem infraorbitária, você perde esse volume da quantidade orbitária, automaticamente esse olho ele pede o suporte, então automaticamente essa altura ou distância interpupilar pode estar alterada, e isso é um sinal importante que deve ser observado, bem como as movimentações oculares, como a gente já mencionou. Então, os possíveis sinais, né? Esse desnível desse degrau da borda infraorbitária, né? Alteração quando você palpa dentro da cavidade orbitária, um possível degrau, principalmente na crista zigomática, é possível você sentir. Limitação de movimentos mandibulares, principalmente se a situação de uma fratura de arco zigomático é importante, esse paciente vai ter uma dor, principalmente nesses movimentos, né? Um degrau na região de frontozigomática, provavelmente é possível esse paciente ter, e esse desvio da linha interpupilar, essa alteração, essa dispopia, como a gente falou, é bem evidente. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa garota, né? Tem um baita de um edema na região de corpo zigomático, uma hiposfaga, né, que é um sangramento transconjuntival, uma equimose, né? Uma perda levemente de uma projeção aí, vamos dizer assim. Você sugere, você imagina que possivelmente esse paciente possa ter um tipo de fratura do complexo zigomático. Já frente a essa região, a gente vê esse paciente da mesma forma que não tem tanto um edema importante, né? E a gente verifica uma estabilidade oclusal, e quando a gente checa, esse paciente tem uma certa limitação devido possivelmente a uma fratura de arco zigomática que foi restabelecida através de uma redução cirúrgica, né? Então, você avaliar esse paciente, verificar alguns sinais clínicos são muito importantes. E como a gente avalia esse paciente? Principalmente palpando, começando uma análise frontal, o crânio caudal, onde você, de cima desse paciente, você começa a palpar bilateralmente
região de margem supraorbitária, a região de sutura frontozigomática e de rima de margem infraorbitária inferior, para não dar estruturas importantes, né, e anatômicas, pelo fato de você ter um comparativo bilateralmente de avaliação, isso é muito importante, né, a palpação dessa rima infraorbitária correndo através de todo o rebordo bilateralmente é muito importante, checar essa abertura de boca com esse paciente, palpando a região da ATM, verificando a projeção anteroposterior desse paciente é muito importante, né? Verificar as instabilidades na região mandibular também, como exame complementar, e palpar principalmente intraoral, né? Como a gente falou, a região da crista zigomática. Possivelmente aqui é uma região que você possa diagnosticar e sentir um degrau palpável, principalmente quando a gente tem uma fratura de zigoma, de corpo de zigoma, porque o pilar zigomático, bem como o pilar canino, são as estruturas de sustentação da face, onde possivelmente esses traços vão correr. Né? E como a gente solicita exames complementares para isso? A gente pode solicitar exames planigráficos ou exames tomográficos, né? É importante a gente sempre solicitar exames sabendo como solicitá-los e como é aplicável, né? Então, dependendo da situação, a gente precisa saber que exame solicitar. Então, a gente tem aqui o melhor exame para a região de terço médio, a gente tem uma PA de Vasco, né, que é mais conhecida como nasomentoplaca. Isso é um exame que é importante você saber como executar, porque muitas vezes, dependendo de onde você estiver, o técnico não sabe utilizar esse tipo de incidência, você tem que levar esse paciente lá e pedir para o técnico repetir, né, porque muitas vezes ele está fazendo a incidência errada. Outro tipo de incidência para a região de zigoma é a chamada RITS para arco ou submento vértice, onde a gente tem uma incidência caudocranial, onde para verificar justamente a projeção dos arcos zigomáticos e uma possibilidade de fratura dos mesmos. Então, essas são as radiografias mais importantes aí para início de diagnóstico complementar das fraturas do terço médio. Outras radiografias podem ser pedidas, como PA de face, mas claro que os exames de tomografia, né, as tomografias computadorizadas são exames padrão ouro para se diagnosticar as fraturas de zigoma, como aqui parede lateral do corpo do zigoma, aqui do lado direito da tela dos senhores a gente tem uma fratura de arco zigomático um pouco cominuída, uma fratura na região de corpo de zigoma também. Então a tomografia é mais do que um padrão ouro aí, é um exame para fraturas de terço médio melhor a ser solicitado. Então, através dessa fratura e vários cortes, como aquele axial, a gente pode usar os cortes coronais, é importante da tomografia, que é um exame em 3 dimensões, a gente consegue seccionar esse paciente em vários cortes laminados, ou seja, aqui a gente tem um corte coronal, onde a gente consegue visualizar o que? Uma fratura da margem infraorbitária, fratura da sutura frontozigomática, parede lateral da órbita rodando para dentro, né, como a gente conversou um pouquinho, né, uma possível fratura do corpo do zigoma, como a gente vê aqui do lado direito, né, intrusão daquele pilar zigomático. Então, através desses exames, desses slides tomográficos, a gente consegue visualizar e diagnosticar e complementar esse diagnóstico inicial que a gente teve desse paciente, através do exame clínico associando ao exame complementar, né, sempre fundindo eles. E quando a gente tem um exame, um diagnóstico, a gente tem fechado um plano de tratamento e para isso a gente precisa saber como a gente vai abordar esse paciente. E através do quê? De acessos e abordagens cirúrgicas necessárias para o tratamento desse tipo de paciente. Existem vários tipos de acessos cirúrgicos, né? Incisões periorbitárias, acessos transorais do esqueleto da face, acessos coronais, acessos para articulações temporomandibulares. Cada um tem a sua necessidade, indicação ou preferência de acordo com o cirurgião, principalmente quando a gente fala de acessos para a região da periórbita, né? Podem ser transcutâneos, subciliares, transconjuntivais, subtarsal, ou palpebral e palpebral superior. Isso vai depender da técnica, da destreza, da necessidade do acesso e da experiência e expertise do cirurgião. Então, quando a gente fala de tratamento, a gente tem que saber o que a gente vai fazer, né? Como eu falei para vocês, existem tipos de tratamento aberto e tratamento fechado, né? Quando a gente fala de tratamento fechado, são tratamentos que a gente não precisa incisar aquele paciente, abrir, expor aquela fratura e reduzir ela com a fixação de parafusos. E
placas ou fio de aço, por exemplo. Então, a gente pode fazer um tratamento fechado através de usos de ganchos, né? Por exemplo, ganchos de barro, ou, por exemplo, através de parafusos de carro girar, onde você fixa e ancora essa fratura, né? Você pega essa fratura na mão, literalmente, mobiliza e estabiliza ela. O grande problema é realmente a palavra estabilizar, avaliar essa qualidade de redução, né? Porque você não consegue verificar o quanto estável está essa fratura, né? Claro que pensando nisso, a gente tem uma possibilidade de ter uma melhor estética, porque a gente não abriu esse paciente, não tem incisões dessa região da face, ou incisões intraorais, né? Porém, a gente tem os prós e os contras, dependendo da situação ou do tipo da fratura, muito mais contra do que pró. A gente tem indicações, principalmente em situações de fraturas de arco zigomático, né, para utilização de acessos para redução desse arco, né, principalmente devido à abertura bucal. E a gente tem algumas situações, como, por exemplo, o acesso transcutâneo, que você precisa de um furinho, de um cortezinho, um piquezinho na face para colocar esse gancho ou colocar esse parafuso, né? Então, quando a gente tem fraturas, por exemplo, isoladas do arco zigomático, a gente pode muito bem fazer um tratamento fechado com redução, né? Então, a gente pode pegar através de um gancho, através de uma perfuração transcutânea e tracionar esse fragmento para fora e reposicionar, como vocês veem no desenho, e colocar um curativo através dessa forma, um copinho de café, por exemplo, onde aquele paciente não pode encostar, né, e perder essa redução. O grande problema, como eu falei, é a estabilidade. A gente não consegue ter a certeza que aquele fragmento está posicionado adequadamente no local, muito menos que ele está adequadamente estável, né? Então, como vocês veem aqui, é necessário, às vezes, você fazer um piquezinho na face, fazer uma leve divulsão, entrar com o gancho e tracionar esse arco zigomático até você sentir essa fratura ser reposicionada. É uma possibilidade, né? É um tipo de tratamento, só que como existem várias formas de se tratar, nem a certa nem a errada, existem muitos jeitos de se tratar. Tudo vai ter sua indicação de acordo com o tipo de fratura daquele paciente. Então, a gente tem que saber quando utilizar esse paciente. Para as fraturas de arco também, a gente tem também tratamentos abertos. E quais são esses princípios? A gente precisa realizar o quê? Alguma incisão, certo? Para ele ser aberto. Na diferente daquilo, a gente faz um pique, mas essa não. A gente vai fazer uma incisão para ter um acesso direto, né? A gente pode ter uma redução sem acesso direto e sem fixação, através de um acesso extraoral ou transoral. Então, a gente tem a técnica de Kim, que é um acesso por dentro da boca, e um acesso através da técnica de Gilles, que é um acesso temporal. Uma redução sem o acesso direto, ou seja, a gente não vai verificar a fratura diretamente, vai se posicionar e se reduzir, porém não vai se fixar. E a gente tem a redução aberta com fixação através de um acesso direto, ou seja, diretamente a fratura, você vai enxergar a fratura e você vai fixar essa fratura. Através de acessos o quê? Coronal ou hemicoronal, tudo vai depender, né? Ou acesso pré-auricular, ou através de acessos ou vias endoscópicas ou videoassistidas, né? Então, a técnica de Kim é uma técnica muito fácil e tranquila de se realizar, é por dentro da boca, como vocês verificam aqui, é feita uma incisão na crista zigomática superior, é feito um descolamento bucoperiosteal, onde você acessa a borda desse zigoma, né, da crista do corpo do zigoma, onde você vai utilizar e entrar com uma espátula e correr todo esse arco zigomático em direção de se reposicionar essa fratura, né? Então, você, com o dedo na área externa, você com essa espátula ou outro tipo de instrumento, você vai correr esse arco zigomático por dentro da boca, a fim de reposicionar esse fragmento na posição adequada, né? Precisa ter indicação, fraturas do tipo galho verde, ou em W, ou multifragmento, esse tipo de técnica não vai ser aplicável, porque você não vai conseguir correr, muito menos estabilizar esse tipo de fratura. Então, essa é a técnica de Kim, bem como a gente tem um acesso já, não mais intraoral, mas aí um acesso extraoral. A gente pode citar a técnica de Gilles, como a mais conhecida, onde a gente vai entrar pela faixa superficial a gente vai entrar entre a faixa da temporal, né?
sempre se preocupando aqui com a artéria temporal superficial, que às vezes dá um sangramentinho, onde a gente vai entrar após incisão, descolamento, a gente vai entrar entre as fáscias do músculo temporal com uma espátula redutora, um descolador, ou também, às vezes, uma espátula de Bristol, para se reduzir esse arco numa situação de crânio caudal, né, de cima para baixo, diferente da situação que a gente visualizou de dentro da boca, de baixo para cima. Essa é uma técnica de acesso extraoral. Então, a gente descola a região, né, entre as fáscias do temporal, entrando com essa espátula e realizando um descolamento até a região do arco zigomático. Chegando no arco zigomático, a gente vai realizar a redução dessa fratura correndo com a espátula em forma pendular, da mesma forma, né, ou com uma espátula de Bristol, reduzindo essa fratura na posição adequada, da mesma forma, porém, a gente não vai ter uma fixação, né? É uma redução sem fixação, ou seja, a estabilidade vai ser sentida literalmente no dedo, né? Então, a gente tem que ter indicações para esse tipo de redução. Então, aqui, por um exemplo, a região onde é feita a incisão, o descolamento da faixa, se entra com o instrumento entre as faixas e se faz um movimento pendular, e aqui vocês podem ver a fratura em tipo W, porém sem cominuição, e aqui do lado direito a redução da fratura após a redução com a espátula de Bristol. Tá? E também a gente pode lançar a mão aí sim do acesso coronal, né, ou pré-auricular, para se reduzir esse tipo de fratura. É uma fratura já que tem que ser bem analisada, porque é um acesso muito mais invasivo e normalmente acaba sendo necessário quando está associado a outros tipos de fratura, onde é feito um scalp, né, de todo o crânio aí, descolado isso para se acessar esse arco zigomático dessa forma, né, e aí reduzido e fixado com parafusos. As fraturas de zigoma, existe uma análise, né, um tratamento para saber como se reduzir e fixar através dessas estabilidades, né? Quando se vai usar um ponto de fixação, 2 ou 3, tem uma hierarquia para isso, mas aqui a gente não está aqui para discutir esse tipo de situação, até porque é algo para residência muito mais complexo e vai a longe. Então, a gente tem que decidir o quê? Quando vai fazer esse tipo de tratamento, a gente tem que saber o quê? A presença de algumas situações, né? Vai tratar fechado esse paciente? Quando? Quando tem alguma ausência de defeito orbitário importante, quando essa fratura na sutura frontozigomática não tem uma indicação de se fazer um tratamento fechado, né? Fraturas cominuídas, totalmente contraindicado você usar um tratamento fechado, né? E quando você pode ter aí sim a indicação de uma possibilidade de uma redução anatômica correta, né? Quando a gente precisa restaurar esse volume orbitário, anteroposterior, laterolateral, quando a gente tem alteração de mobilidade ocular, diplopia, entre outras coisas, você começa a questionar a realização de um tratamento fechado. Então, o grande problema do tratamento fechado é a estabilidade e a resolução. Na grande maioria das vezes, quando se elege para esse tipo de tratamento de fraturas do complexo zigomático, você está suscetível, às vezes, a perder seu tratamento. E como é esse tratamento fechado? Da mesma forma que o arco, você fazer uma perfuração pericutânea e ancorar um arco com um gancho de barros ou um parafuso carrogirar e tracionar esse bloco desse zigoma para fora e reposicionar. Então, precisa ter uma indicação correta para se fazer isso, para a gente não ter um comprometimento desse paciente, justamente, principalmente com a estabilidade em relação à função e à estética, né? Então, existe a técnica que você pode usar o parafuso, existe a técnica que você pode utilizar por dentro da boca, da mesma forma do acesso de quinho, uma espátula, ou por esta oral, como eu mostrei para vocês, com parafusos ou ganchos de barros, né? Para uma redução fechada. Quando a gente vai pensar já em tratamento aberto, a gente já começa a pensar no quê? Em fixação estável, ou seja, utilização de placa e parafuso. Então, a gente pode utilizar acessos intraorais, né, como acessos extraorais. Tudo vai depender do tipo de fratura. Da mesma forma, a gente vai poder utilizar esses ganchos e esses parafusos, bem como outros instrumentos, para reposicionar esse complexo zigomático. Então, a gente precisa reduzir esse zigoma através de certas regiões para reposicionar. Tudo vai depender
da rotação desse osso, de como ele está, né, para saber o movimento que você precisa fazer e que instrumento você vai utilizar. Por exemplo, o parafuso de carro girar, você vai parafusar, como a gente mostrou ali, e tracionar para fora e depois fixar esses fragmentos da melhor forma. Como vocês veem aqui no exemplo, o parafuso de fixação para tracionamento e mobilização tridimensional desse complexo zigomático. Então, aqui vocês veem a fratura do zigoma, um acesso pericutâneo, né, a instalação do parafuso de carro girar, onde você fica com esse zigoma literalmente na mão e vai reposicionando até a posição correta para se realizar a redução desse paciente. Né? O grande problema é que, como eu falei, é a estabilidade. Então, 30% desses casos de redução fechada vão acabar indo para um reoperatório, né? Ou seja, vão precisar de necessidade de reop. Na grande maioria, a gente precisa fixar essas fraturas, né? Na grande maioria. A redução dessas fraturas fechadas vão ter sucesso de estabilidade de praticamente de 15% a máximo 20%. Ou seja, uma taxa muito baixa resolutivamente, né? Quando a gente sabe que a redução é adequada de forma com fixação estável, a gente tem uma certeza de estabilidade, fixação correta e devolução dos posicionamentos anatômicos desses ossos da melhor forma. E quando a gente vai fixar esses ossos, o que a gente vai utilizar de fixação? Que material? Quantos pontos? Fios, placas? Por muitos anos se usaram fios de aço, fixando em 3 pontos, aí sim, por ser uma fixação não estável, né, semi-rígida, vamos dizer assim, mas hoje, possivelmente, se estabilizando em 2 pontos é mais do que necessário para uma estabilização de uma fratura do complexo zigomático orbitário, quando não se tem uma fratura com grande comunição. Então, quando a gente tem fratura com ponto de fixação, por exemplo, a grande maioria a gente acaba elegendo a situação do pilar zigomático, na crista zigomática, colocando uma placa em L nesse seu corpo, desse zigoma, né, como uma eleição do primeiro ponto de fixação desse corpo de zigoma, né. O segundo ponto de eleição de fixação é na sutura frontozigomática, outra região de fragilidade desse zigoma, né. Então, na grande maioria das vezes, são os 2 pontos primários de fixação, justamente porque quando a gente reduz essa situação, essa margem infraorbitária, ela pode se estabilizar, se reduzir anatomicamente e não há necessidade de um terceiro ponto de fixação. Entretanto, a gente tem situações que a gente necessita uma terceira fixação, ou seja, um terceiro ponto de fixação. Né? Por quê? Pelo fato da instabilidade. Né? Então, a gente vai eleger o quê? A sutura frontozigomática, a crista zigomático maxilar e a região da margem infraorbitária, principalmente quando a gente tem uma fratura, comunição ou associação dessa fratura envolvendo a cavidade orbitária. Né? E através disso a gente tem uma estabilidade em 3 pontos, tridimensional desse zigoma, devolvendo a projeção adequada para esse paciente. Né? Então, nem sempre é necessário as 3 fixações, mas principalmente 2 são fundamentais para a gente ter estabilidade desse fragmento. Dependendo da situação, onde fraturas muito cominuídas, a gente tem que lançar a mão de mais de um ponto de fixação, chegando a 4 ou 5 pontos, como vocês veem aqui, principalmente quando a gente tem uma situação de uma fratura de arco zigomático, né? Então, essa região vai ser o 4º ponto de eleição, e para isso, aí sim, mediante uma situação como essa, a gente necessita de um acesso amplo, não tem como a gente realizar essa fixação por um acesso intraoral ou infrapalpebral, dessa forma, se a gente não fazer um acesso coronal para se instalar essa placa, né? Então, 4 pontos de fixação seria aproximadamente dessa forma que ficaria o zigoma. Sutura frontozigomática, margem infrazigomática, sutura zigomático-maxilar e a região do arco zigomático como os 4 pontos de fixação, né? E quando a gente tem mais uma região, quando se fala de cavidade orbitária, possivelmente um assoalho, aí sim a gente vai precisar reconstruir esse assoalho orbitário. Então aqui vocês veem um paciente, tem teoricamente uma abertura de boa considerável, né? E quando a gente verifica aí, a gente tem uma fratura do arco zigomático acometida, né? Justamente com uma fratura de estilo galho verde, né? Uma perda de projeção aí, a estética envolvida. Aí quando a gente tem uma situação assim, a gente requer o quê? Uma redução e estabilidade desse zigoma, ou seja, reposicionamento dele, e aqui foi eleito o quê? A fixação
em principalmente 2 pontos, na região da crista zigomática, né, do corpo do zigoma, da região da fronte zigomática, e a redução do arco zigomático por dentro da boca, pelo mesmo acesso, e a estabilidade dessa fratura através de 2 pontos, como a gente exemplificou. E aí o paciente, no pós-operatório, esteticamente, é devolvida aquela projeção, que é o mais preocupante, que a gente tem que se alertar. Nem sempre só a abertura de boca, nem sempre a diplopia, mas principalmente a parte da projeção da face. Isso é muito importante, né? Os exames de cuidar, né? Então a gente tem que ver esse paciente, se ele tem uma diplopia, uma alteração da altura dessas cavidades orbitárias, ver se esse paciente está enxergando duplamente na visão binocular, ou seja, tendo uma diplopia, né, ocluindo o olho, fazendo as movimentações, fazendo exame de fundo de olho, ver se esse paciente ele reage com luz, justamente para ver se você não tem uma fratura da área-chave, da parede medial, ali que pode sim ter um rompimento e laceração do nervo óptico, esse paciente perder a visão, isso é muito comum, né? E principalmente a situação onde a gente tem a distopia ou a diplopia é a perda da alteração interpupilar, justamente pelo quê? Pelo conteúdo desse assoalho orbitário ser aumentado frente ao assoalho sofrer uma fratura tipo blowout, né? Perder sustentação, como vocês veem a imagem aqui, uma perda dessa altura das órbitas aí, um olho mais baixo que o outro devido ao suporte perdido, né? Então isso dá uma visão muito ruim para aquele paciente, não só na parte funcional, mas a estética, e para isso precisa ser reabilitado, né? Pacientes pediátricos, a gente tem algumas situações onde requer uma certa urgência, né? Principalmente nas fraturas orbitárias, do tipo trapidor, que é aqueles tipos de fraturas de porta de bar americano, onde esse fragmento aprisiona o músculo, e isso acontece no reflexo vasovagal, onde esse paciente pode evoluir com bradicardia, síncope, né, que é desmaios associado a vômitos e náuseas, e esse paciente, se não operado a logo, pode evoluir com bradicardia frequentes e desmaios frequentes. Então, aqui a gente vê esse paciente tendo alteração de mobilidade desse olho quando olha para cima, ou seja, tem um encarceramento da musculatura do nervo do reto inferior, ou seja, tem uma fratura de zigoma associada a uma fratura orbitária, e esse paciente requer uma redução, ou seja, reconstrução desse assoalho orbitário, como vocês veem no diagrama, ou seja, reposicionando esse paciente, né, restabilizando essa fratura, reposicionando esse assoalho e devolvendo anatomicamente esse paciente às suas atividades. Esses materiais de reconstruções podem ser vários, podem ser PDF, pode ser titânio, tem de várias situações, pré-dobrados ou dobrados. A gente tem a utilização dos exames tridimensionais e prototipagem, justamente para a gente ter maior precisão e conseguir adaptar esses implantes previamente em estruturas anatômicas, que nos faz ganhar tempo, né? Ou seja, a gente não precisa ficar remodelando, como vocês veem aí, as telas orbitárias para reconstruir dessa forma, né? A gente consegue fazer isso através do espelhamento do modelo de protótipo, através da impressão 3D daquela tomografia daquele paciente, onde a gente chega na situação que a gente tem daquele mesmo paciente pediátrico que eu mostrei para vocês, o trauma, a liberação da gordura e da musculatura, e a reconstrução com uma placa de material absorvível, que é liberado por forma de osmose por hidrólise, né, após o início de 180 dias, e a liberação do músculo que vocês veem aqui, que antes estava preso nessa região, e o paciente com as atividades oculares devolvidas adequadamente. A reconstrução é importante, mas checar se essa reconstrução foi bem feita, principalmente quando a gente mobiliza esse olho para fazer as ducções forçadas, né, ver depois de reduzida essa órbita, a gente tem que pegar essa musculatura periocular e movimentá-la, justamente para a gente ver se esse olho está tendo uma movimentação adequada, né? Então aqui vocês veem cortes sagitais, a posição dessa tela adequadamente em formato de S, né? Não um formato reto, como vocês imaginam. Essa órbita ela tem uma situação anatômica totalmente específica, né? Que tem que ser modelada dos diversos tipos de materiais, como eu falei para vocês, e fixada adequadamente.
Esses tipos de materiais podem ser titânios, materiais enxertos autógenos, como osso, cartilagem, propriamente dita, ou até mesmo as placas de titânio. Tudo vai depender do paciente, se é paciente adulto ou paciente pediátrico, a gente vai ter os exames adequados, né? Então, vocês veem aqui, pode utilizar enxertos ósseos junto com placas de parafuso para fixação, né? Implante poropileno poroso, que é o Medipor, que são implantes muito bem impregnados na região, tem suas indicações e preferências, há implantes de titânio com Medipor associado também, que você consegue visualizar principalmente nos exames tridimensionais, como a gente tem as placas absorvíveis aí, que são termoativadas, né, que são utilizadas principalmente em fraturas de pacientes pediátricos. E as placas pré-dobradas ou performadas antes, ou pré-bandadas, vamos dizer assim, onde você já vem com uma conformação pré-estabelecida, com lado pré-estabelecido, onde você consegue minimizar e ganhar muito tempo no transoperatório. Então, essas placas já vêm com as dobras pré-confeccionadas e você vai acabar adaptando mais, né, de acordo com o paciente. E com o uso da tecnologia, a gente consegue diminuir esse transoperatório aí, principalmente fazendo essas bandagens prévias, né, nesse modelo tridimensional. Então, aqui vocês veem exames de imagem em reconstruções sagitais aí dessa órbita reconstruída adequadamente, essa parede medial, esse assoalho, da melhor forma, né? Então, aqui vocês veem o paciente com limitação de movimento ocular, né? Na tomografia vocês veem uma grande destruição desse zigoma automaticamente dessa órbita, né? Esse assoalho totalmente cominuído, como vocês veem aqui. Então, ele precisa ser reconstruído, não só esse zigoma, mas com essa órbita também. Opa. Né? Então, foi feito um acesso intraoral e um acesso extraoral e infraorbitário, né? Então, aqui um acesso tipo Caldwell para acessar o complexo zigomático, um acesso na região da sutura frontozigomática, aqui na figura inferior esquerda, e um acesso infrapalpebral para a margem infraorbitária. Para se realizar o quê? A fixação e estabilidade em 3 pontos, né? Da sutura frontozigomática com uma plaquinha, o pilar zigomático com uma placa em L, principalmente o pilar de maior sustentação de força, aí, levando em conta a mastigação, e a margem intraorbitária restabelecida novamente, né? E aí, quando a gente avalia o pré e o pós-operatório, a gente tem a estabilização e a devolutura aí do contorno orbitário necessário para o restabelecimento desse paciente, né? Aqui a gente consegue ver a plaquinha de fixação do pilar restabelecida, a outra plaquinha fixada na região da sutura frontozigomática também, né? E aqui a reconstrução 3D pós-operatória, onde a gente utilizou o quê? Justamente 3 pontos, né? A sutura frontozigomática, a região da margem e o pilar zigomático aí, tá? E esse paciente no pós-operatório imediato, já com os movimentos oculares normais, aí após 15 dias já sem sutura, já sem queixa de diplopia e acuidade visual devolvida, né? Movimentos visuais devolvidos. Aqui um paciente que teve um trauma, um politrauma em face importante, que a gente atendeu no LEFOR também, onde teve uma fratura cominuta, foi um sobrevivente de acidente aéreo, fizemos um politrauma de alta energia com grande comunicação do terço médio. Aqui a gente tem uma fratura tipo LEFOR 2, associada com uma fratura naso-órbita etimoidal, com fratura de zigoma, com fratura de órbita, praticamente uma fratura panfacial, vamos dizer assim. Esse paciente só não tinha uma fratura de mandíbula, né? E aí, para se restabelecer essa fratura, principalmente em regiões, paredes mediais e região naso-órbita etimoidal, a gente precisa de um acesso coronal, ou seja, um acesso a esse hemicrâneo e terço superior e médio de face, justamente para se restabelecer e se reduzir essas fraturas, tá? Eu já estou indo para o final da aula, estou dando uma aceleradinha para a gente preconizar o tempo aí. Então, aqui a gente tem o restabelecimento da calota, da região onde foi feita a sutura da dura mater, né? Esse paciente teve fragmento do teto de órbita que encarcerou para a cavidade craniana, que a gente teve que reduzir, né? E restabelecer. Aqui foi feita a redução na região da sutura frontozigomática e arcozigomático, bem como as fraturas naso-órbita etimoidais e reposicionamento das devidas estruturas. Então, a gente vê aqui a sutura frontozigomática bilateralmente, aqui nessa região a sutura frontonasal
e o dorso nasal restabelecido, foi feita a ligação do ligamento intercantal bilateral, que havia se desprendido, e a fixação e redução das fraturas de assoalho orbitário aí, com utilização de placas de mechas de titânio, né, de telas de titânio e placas de titânio para se restabilizar esse contorno ósseo, como vocês veem nas imagens aqui, né, e também um acesso, claro, intraoral para estabelecimento daquelas fraturas dos pilares caninos e pilares zigomáticos, né, se tratava de uma fratura extremamente cominúria, onde tudo praticamente estava solto, uma fratura associada já a Lefort 2, e aqui é um acesso para transmaxilar, vamos dizer assim, para a estabilização dessas fraturas, esses traços internos. Então, aqui a gente vê a tomografia pós-operatória, onde a gente vê toda a área de fixação, né, região frontozigomática bilateral, a região da sutura frontonasal, as duas assoalhos de órbitas e margens orbitárias estabelecidas, os pilares caninos e zigomáticos estabelecidos da mesma forma também, e esse paciente estabelecido funcionalmente, esteticamente, na relação anteroposterior, bem como os arcos zigomáticos bilateralmente reposicionados para dar todo o contorno facial e projeção da face. Então, finalizando aí com vocês, que eu queria deixar de recado, principalmente falar que o diagnóstico clínico ele é sempre soberano, importantíssimo. Através dos exames de imagem, eles vão concluir nosso diagnóstico e muitas das vezes está demonstrando na nossa face o que aconteceu e possibilidades de tipos de fratura. O exame clínico é fundamental para você prever essas possibilidades de fratura e saber como tratar, né? Se ater principalmente a projeção anteroposterior, a avaliação desse eixo crânio-caudal, né, de cima para baixo, para ter esse contorno facial restabelecido, é muito importante. A projeção do zigoma é algo muito importante para a face, né, principalmente para a parte estética, né, quando a gente tem uma situação de impacção desse osso zigomático associado à maxila, você pode ter alteração sim da oclusão, né, que ele está ligado ao osso maxilar, dependendo do grau dessa fratura, você pode ter alterações sim da oclusão, então você tem que restabelecer essa oclusão, muitas vezes você tem que até bloquear esse paciente, dependendo do tipo, claro, de fratura de zigoma associada a outros tipos de fratura, como essa que vocês viram no final agora, é importante, né? A fixação desse paciente, pelo menos 2 pontos, é extremamente necessário para se ter uma estabilidade, né? Para se ter uma segurança que aqueles fragmentos não vão se mobilizar, vai perder aquela redução através de um trauma recorrente, através, às vezes, até daquele paciente dormir apoiado num braço de um sofá, né, e perder aquela redução daquele osso. Então, sempre pensar, pelo menos, no mínimo, 2 pontos de fixação quando reduzido essa fratura. Devolver esse volume orbitário, né, essa cavidade orbitária, devolver esse conteúdo é importantíssimo para evitar que tenha exoftalmia, alteração desse conteúdo orbitário, né, gerando diplopia, alterações estéticas funcionais, né, principalmente quando a gente fala referente à função da mobilidade desse olho, ou seja, esse olho começar a ter alterações devido a essa fratura, devido a essa redução que foi mal feita, e esse paciente evoluir com alterações de movimentação e automaticamente de visão também associada a essa fratura de zigoma ou essa fratura zigomática orbitária. Então, era isso que eu queria deixar de recado para vocês. Eu dei uma corridinha para ficar no tempo, porque eu sei que a gente tem um colega para falar, né? E eu gosto de seguir nosso tempinho aí. Era bastante coisa, mas eu quis acabar enxugando um pouquinho para falar para vocês, tá? Deixo aqui para vocês meus contatos, eventualmente para futuras dúvidas, através de e-mail, através do Instagram, e finalizar com essa frase do grande querido professor Joachim Prime, falando que os melhores resultados vêm com a experiência e a experiência vem dos maus resultados. Eu estou à disposição aí para uma conversa, tá? Para perguntas aí, e fique à vontade, se não quiser fazer agora, mandar por e-mail, mandar por mensagem depois no Instagram, eu estou à disposição de vocês. Bom, primeiramente, eu queria agradecer em nome de todo mundo, a palestra foi ótima, muito enriquecedora, acredito que todo mundo aprendeu bastante, é um tema bem novo,
e foi de muito conhecimento. Uma moça, ela fez uma pergunta no chat, a Caroline Fernanda. Ela perguntou como pode fazer o diagnóstico certo para um trauma facial. Como se pode fazer um diagnóstico correto? Eu Isso, diria que em 80% através do exame clínico minucioso. Você palpar esse paciente, verificar a história desse trauma, né, identificar como esse trauma ocorreu, né, a origem desse trauma, a etiologia desse trauma, a energia desse trauma, né, palpar esse paciente, né, literalmente inteiro, bilateralmente, né, bidigitalmente, né, checar o oclusão, checar a estabilidade, movimentos excursivos cêntricos e excêntricos mandibulares. Através disso, você vai ter principalmente 70% do seu diagnóstico conclusivo nesse seu exame clínico, que depois, através desses exames complementares, como o nome já diz, você vai efetivar realmente seu diagnóstico, checando isso através dos exames de imagem. Mas, com certeza, o exame clínico, ele é fundamental. E, na grande maioria das fraturas de face, ele que vai, ele será soberano, com certeza. Ele que vai gerar o guia da sua desconfiança, principalmente para solicitar certos tipos de exame ou radiografias bidigitais, ou até mesmo tomografias e incidências necessárias para o tratamento. certo. Muito obrigada. Se você for olhar o chat, só tem comentários positivos, todo mundo agradecendo pela presença, pela participação. A palestra foi incrível. A gente espera poder contar com você para eventos futuros. Foi muito, muito bom. E é isto, só temos a agradecer mesmo. Eu agradeço aí a lembrança novamente, em nome de toda a Liga, de todo mundo, de você, né, cara? E Sim. fico à disposição aí para ajudar todos vocês quando for necessário. Estou à disposição aí, vou acompanhar agora o colega Marco para falar um pouquinho aí, para não atrapalhar muito o horário dele, por isso que eu dei uma corrida, tá bom? Tá Qualquer bom. coisa é só me chamar que eu estou conectado. Tá bom, muito obrigada. De nada. Boa noite, doutor Marco. Boa noite, Esther. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tudo certo. Bom, gente, a gente vai continuar. Agora será a segunda palestra com o doutor Marco. Ele vai falar sobre a síntese, técnicas de sutura, tipos de fio e feridas cirúrgicas. Pode ficar à vontade, tá, doutor Marco? E a palavra é toda sua. Ok, agradeço. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos. Começando aqui, então, a aula, vamos falar sobre síntese. Vamos apresentar aqui de forma breve para vocês, tá? Então, meu nome é Marco Oliveira. Eu sou especialista e mestre pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade de São Paulo, famoso Centrinho, aqui no Hosp Bauru. Tenho habilitação em odontologia hospitalar pela FUNBEL, aperfeiçoamento em implantodontia cirúrgica pela USP Ribeirão, aperfeiçoamento em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Unisagrado, aqui em Bauru também, capacitação e harmonização orofacial pela ORP, em Ribeirão Preto. Sou graduado em odontologia pela USP Ribeirão também, e já tive diversas participações como banca examinadora, palestrante em congressos científicos de odontologia. Fui co-orientador de projetos de iniciação científica, aqui de alunos da graduação da USP Bauru. Sou cofundador e membro da Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, aqui da FOB, USP Bauru. Inclusive, o Gabriel
Molinari, que também é um dos palestrantes do evento. Ele partiu dele a iniciativa de fundar a liga, e eu estava lá juntamente com ele e outros colegas ajudando com a fundação dessa liga. Tive a honra de apresentar a primeira aula dessa liga, que começou, se não me engano, em 2015. Né, e até hoje a liga está aqui muito bem, está indo muito bem. Tem artigos publicados, né, em periódicos nacionais e internacionais, e atualmente eu estou exercendo atividade no meu consultório. Eu atuo nas áreas de cirurgia oral, implantodontia, diagnóstico, patologia oral, bruxismo, laser terapia, estética, bichectomia e clínica geral. Para quem tiver interesse, eu sei que a maioria do pessoal aí está meio longe em Tocantins, mas quem tiver interesse de vir para Bauru, conhecer o consultório, será muito bem-vindo. Quem quiser me acompanhar no Instagram, eu estou sempre postando casos, coisas interessantes lá, pode seguir aí, @dr.marcooliveira. Tem o site também para quem quiser conhecer. O meu e-mail, vou deixar o e-mail também no final para quem quiser mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, qualquer coisa eu vou estar sempre à disposição de vocês. E, claro, agradeço o convite da Esther e de todos os alunos envolvidos na Liga Acadêmica de Cirurgia e Odontologia Hospitalar da Faculdade de Ciências do Tocantins. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo evento, pelo primeiro simpósio beneficente de cirurgia bucomaxilofacial. Parabéns pelo evento, pela iniciativa. Tá? Então, vamos aqui iniciar, então, o tema. Como a Esther já falou, o tema aqui é síntese. Quando a gente fala em síntese na odontologia, né, claramente nós lembramos da sutura, né, popularmente conhecida como, né, dar pontos. Os pacientes, inclusive os pacientes acham que quanto mais pontos, né, mais difícil a cirurgia, mais, digamos assim, mais complexa, e isso não é uma regra, não necessariamente. Às vezes uma cirurgia que não precisa de pontos, às vezes uma drenagem de abscesso, por exemplo, tem ali um quadro infeccioso, muitas vezes avançado ou não, com uma certa severidade. Às vezes você faz a drenagem e não precisa de pontos. Por outro lado, uma cirurgia que às vezes precisa de muitos pontos, pode ser uma cirurgia simples também, como uma cirurgia pré-protética, uma alveoloplastia, né, regularização de rebordo alveolar para a instalação futura de prótese total. Então, isso não é porque tem mais pontos que tem né, mais pontos, uma sutura mais demorada, que é necessariamente cirurgia mais difícil. Mas os pacientes frequentemente perguntam quantos pontos vai ter a cirurgia, né? Então, qual seria a definição, de acordo com o dicionário Michaelis, que é referência na língua portuguesa, né? Em medicina, síntese seria a reunião das partes divididas ou separadas, operação ou emprego de meios terapêuticos com a finalidade de reunir as partes divididas ou de restituir ao estado primitivo aquelas que haviam sido deslocadas. Certo? Importante a gente falar o seguinte: a manobra de síntese visa reposicionar os tecidos após uma intervenção cirúrgica. Mais para frente nós vamos falar, né, de cooptação de bordas, né, fios, tipos de sutura, técnicas de sutura e tudo mais. Vamos só fazer uma aqui na introdução sobre o assunto, né? Quando realizada corretamente, independente da extensão e do tempo do procedimento, será mais controlável e previsível. Interessante a gente ter uma ideia, planejar antes de executar um procedimento cirúrgico, ter uma ideia de qual sutura realizar, se você vai estar realmente apto com alguma complicação durante a cirurgia ou não, né, qual fio você vai usar. Então, planejamento antes de você executar uma cirurgia é fundamental para você não ter grandes surpresas durante o procedimento. Os retalhos devem ficar unidos e cooptados, levando-se em consideração os tipos de técnica e fios de sutura. Então, para cada caso, nós temos um tipo de fio que é mais, digamos, mais indicado do que outro. Casos que a gente vai precisar usar fio absorvível ou não absorvível, qual tipo de fio, absorvível ou não absorvível, né? Tem fios que acumulam mais placa, outros que menos placa. Por outro lado, fios absorvíveis também podem gerar uma reação inflamatória. Nós vamos ver isso mais para frente.
O tempo de cicatrização, né, pessoal, é em torno de 7 a 15 dias. Eu acredito que a maioria do público aqui são alunos de graduação ou recém-formados, geralmente trabalhando com exodontia, né? E vocês sabem, então, que em caso de exodontia, que vocês costumam trabalhar, em torno de o tempo de cicatrização é em torno de 7 a 15 dias. Aqui, então, exemplificando, é uma cirurgia pré-protética, como eu havia mencionado. Regularização de rebordo para futura instalação de prótese total. No caso aqui, pessoal, então qual técnica de sutura é essa? Uma sutura contínua festonada, né? E como eu também mencionei, uma extensão grande, né? Mas um procedimento relativamente simples, que não causa grandes problemas transoperatórios, né? Geralmente, um procedimento tranquilo de ser realizado. Quais são os fatores envolvidos na cicatrização, né? Vamos falar deles. Oxigenação dos tecidos, a vitamina C, a idade, né? Pacientes idosos, então, vão ter aí uma cicatrização um pouco mais demorada, às vezes fatores sistêmicos também podem atrapalhar na cicatrização. A higiene local, isso é muito importante. No pós-operatório, recomendar fazer uma correta orientação de cuidados pós-operatórios para o paciente. Então, vai poder escovar? Não vai? Qual escova que é? Se é macia, né? Vai ter algum enxaguatório associado? Eu, geralmente, costumo recomendar a clorexidina, 0,12%, né? Escova, de preferência, aquelas pós-cirúrgicas, são extra macias, certo? Mas, assim, com escovação com cuidado, né? Para não lesionar a área operada, mas a higienização é extremamente importante, né? Então, o tipo de fio, como também havia mencionado, né? Fios absorvíveis ou não absorvíveis, nós vamos falar mais para frente. E também, né, condição sistêmica do paciente. Algumas condições sistêmicas vão também ter uma grande influência no tempo de cicatrização e em como a cicatrização evolui com o tempo, né? Vamos aqui então, pessoal, falar da classificação das feridas. Nós temos diversos tipos de feridas e para cada uma delas a gente pode selecionar diferentes técnicas de sutura, né? Começando aqui com a primeira, feridas incisas ou cortantes, causadas, né, por exemplo, por faca, bisturi ou lâmina. Aqui, então, no caso, exemplificando, né, são feridas com bordas definidas, né, profundidade moderada ou até grande, né, dependendo do instrumento que causou a ferida. Temos aqui as feridas corto-contusas, causadas, por exemplo, por machado, facão ou foice. Aqui eu vou dar os créditos para o meu colega Rubens Castro, que também estava junto com a gente na fundação da Liga, aqui na USP Bauru. Esse caso foi causado por um machado. Então, foi um caso que ele cedeu gentilmente para mim aqui para mostrar para vocês, que um caso que ele atendeu na residência, paciente vítima de uma agressão com machado. Temos também as feridas perfurantes, causadas, por exemplo, né, por prego ou alfinete. No caso aqui, um prego. Certo? Só um momentinho que eu vou tomar uma água aqui. Feridas pérfuro-contusas, por exemplo, causadas por arma de fogo. Aqui nós vemos o orifício de entrada e de saída, certo? Importante também ressaltar, pessoal, o correto debridamento, né, limpeza, antisepsia dessas lesões, né, antes da realização de sutura, quando indicado, né? Esse caso é muito interessante para exemplificar um tipo de ferida, ferida lácero-contusa, aqui causado por mordida de cão. Esse caso foi gentilmente cedido pelo meu colega e também professor na época de residência no Centrinho, Dr. Gabriel Ramalho.
na época de residência dele no hospital de base, na época que tinha aqui residência no hospital de base em Bauru. Esse caso, então, ele atendeu durante a residência dele um homem de meia idade que foi atacado por 2 cachorros da raça Rottweiler numa fazenda. Segundo ele relatou, né, estava meio embriagado, alterado por bebida alcoólica, entrou numa fazenda e tinham 2 cachorros que o atacaram, deixando a face bastante dilacerada, várias feridas aí. E basicamente, então, debridamento, antisepsia, lavagem com soro, descontaminação com clorexidina e sutura. Na medida do possível, é claro, né? Um caso difícil de resolver, mas na medida do possível, vocês vão ver a fotografia final. Comparado com a fotografia inicial, ficou um resultado interessante. E vejam só a quantidade de fios de sutura empregados, né? A maioria deles aqui, então, é Vicryl, mas também mononylon, se não me engano, nylon também. Vejam aqui só a foto final, né? Aqui, se não me engano, pós-operatório de 30 dias. Já 30 dias. Passando aqui para as escoriações, né? Que no caso das escoriações, a lesão surge tangencialmente à superfície cutânea com arrancamento da pele. Por exemplo, ficar uma queda de bicicleta, deixando as escoriações aí. As equimoses, que são o rompimento dos capilares, porém sem perda da continuidade da pele. E aí que a gente vai ver a diferença entre as equimoses e os hematomas. Né? O hematoma é sangue extravasado nos tecidos que formam uma coleção. Então, aqui no caso, um pós-operatório numa senhora idosa, ficando com esse aspecto, né? Aí os hematomas. Certo, pessoal? Então vamos agora falar dos tipos de cicatrização. Vocês já devem ter ouvido falar, né, dos tipos de cicatrização, primeira, segunda ou terceira intenção. Muito importante fixar e relembrar esses conceitos. Vamos falar aqui, então, da cicatrização em primeira intenção, que que vai nos proporcionar um pós-operatório mais favorável, né? O que é, então, a cicatrização por primeira intenção? É o tipo de cicatrização que ocorre quando as bordas são apostas ou aproximadas, havendo perda mínima de tecido, ausência de infecção e mínimo edema. A formação de tecido de granulação não é visível. Então, para exemplificar, né, uma cirurgia oral em que a gente consegue aproximar as bordas é sempre mais favorável. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma exodontia, muitas vezes, posso dizer aqui que na grande maioria das vezes uma exodontia simples, de um molar, né, ou uma exodontia múltipla, vários elementos, geralmente a gente tem a cicatrização por segunda intenção, em que ocorre perda excessiva de tecido com a presença ou não de infecção. Então, uma exodontia de um elemento dentário com ou sem lesão, né? E aí a aproximação primária das bordas não é possível, ficando, né, aquele que a gente chama, né, aquele buracão que fica ali onde estava o dente, né? Não dá para aproximar, coaptar as bordas. No caso, as feridas são deixadas abertas e se fecharão por meio de contração e epitelização. É por isso que a formação do coágulo é extremamente importante nesse tipo de cicatrização, né? E temos também a cicatrização por terceira intenção. Designa a aproximação das margens da ferida, pele e subcutâneo após o tratamento aberto inicial. Isso ocorre principalmente quando há presença de infecção na ferida, que deve ser tratada primeiramente para então ser suturada posteriormente. Então, casos de infecção, né, que não é possível fazer nenhum tipo de sutura no momento, a gente espera para poder fazer uma manobra de sutura posteriormente e ter a resolução, a cicatrização satisfatória do caso. Vamos então falar, pessoal, dos tipos de agulha. Agulhas de sutura, formato, né, a ponta. Então, nós temos aqui as mais comumente empregadas em odontologia, pessoal, são as de 1/4 de círculo, meio de círculo, 3/8 de círculo, né? Essas são as 3 mais comuns para a odontologia. As 5/8, meia curva ou reta, são mais empregadas na área médica, né?
também na área de medicina veterinária, para cirurgia abdominal de animais, também cirurgia de outras especialidades médicas também são bastante usadas. Aqui falando da classificação quanto à geometria, né? Nós temos aqui então corpo cilíndrico com a ponta cortante, né? Temos corpo cilíndrico com a ponta cortante triangular invertida, ou corpo também triangular com ponta cortante triangular invertido, né? Corpo e ponta trapezoidais cortantes, ou também temos o corpo cilíndrico com a ponta cega, para ter menos trauma tecidual. Também já vi ser empregado em cirurgias médicas de garganta, né, cirurgias de otorrino, já vi ser empregadas nesses casos. É importante também, pessoal, a gente falar o seguinte: a agulha deve ser comprida o suficiente para abranger os dois lados da incisão, né? Um diâmetro muito grande resulta em maior trauma tecidual. Então, sim, a, a, a escolha da agulha, tipo, é uma coisa também pessoal, mas nós temos que levar em consideração esses fatores também, né? A escolha do tipo de agulha depende do tipo de tecido a ser suturado, né? E deve-se preferencialmente girar a agulha ao inseri-la no tecido. Então, muito comum, quando a gente está treinando, quando a gente está aprendendo, né, a suturar, a gente ficar empurrando muito e esquecer de girar. É interessante essa manobra, né, de girar a agulha para facilitar a manobra de sutura. As agulhas que tiverem proporção entre diâmetro e comprimento superior a 1/8 possuem maior tendência a quebrar ou entortar. Então, ficar atento quanto a isso também. Aqui, pessoal, vamos falar sobre classificação quanto à junção das bordas. Então, o ideal é que as bordas sempre fiquem coaptantes, né? Elas fiquem ali, digamos, mais harmônicas. As bordas coaptantes têm uma cicatrização mais favorável do que as bordas invaginantes, né? Ou as bordas evaginantes. É claro, tem casos e casos. Quando não for possível deixar as bordas coaptantes, não quer dizer também que, digamos, vai ter um resultado muito insatisfatório ou está comprometido. Não, sempre que possível, coaptantes, mas temos esses outros tipos também quanto à junção das bordas. Vamos falar também, pessoal, sobre o instrumental. O que é o essencial para vocês trabalharem, né, em sutura? Vocês vão precisar sempre do porta-agulha Mile Hager, que é o meu favorito, é o que eu mais utilizo no consultório. Mas temos também o Castro Viejo, que é o favorito dos periodontistas, né? Eu não gosto muito de trabalhar com esse, uma questão pessoal. Eu não gosto muito, não. Eu gosto mais do Mile Hager. Temos a tesoura Metzenbaum. Interessante que ela tem a ponta cega, ou seja, ela tem menos risco de você ter algum acidente durante a sutura. A ponta não traumatiza os tecidos. Também evita acidentes durante a sutura. E temos aqui também a pinça Dietrich, que ela tem a pontinha, a pontinha da pinça de forma serrilhada, que favorece bastante a apreensão da agulha, evitando movimentos, né, indesejados, e também a pega boa dos tecidos, né? Ela pega os tecidos de uma forma mais eficiente do que uma pinça clínica convencional. Vamos falar então dos tipos de fios que nós temos no mercado, né? Os mais comuns, claro, os mais comuns para a gente na parte de odontologia. Vamos começar falando dos fios absorvíveis. Temos aqui o Catgut, né? Ele é um fio monofilamentar de origem animal, né? Que é, se não me engano, intestino de animais, né? E ele demora entre 8 a 20 dias para ter a sua absorção. Temos também, né, o Catgut cromado. Ele tem uma camada de cromo que favorece ele ficar mais tempo, a ferida fica mais tempo fechada, né? Então, em situações que você deseja que a ferida fique mais tempo fechada, você usa o Catgut cromado. Ele demora mais tempo para ser reabsorvido.
Temos aqui um fio que eu gosto muito de trabalhar, que é o Vicryl. Interessante também, pessoal, a gente dá uma olhada na embalagem do fio, temos várias informações, né? Temos o diâmetro, no caso, fio 4,0, temos o 3,0, 5,0, e até para microcirurgia, por exemplo, né, até ligadura de nervos, já vi usar em microcirurgia fio 9,0, 10,0, né? Então aqui nós temos várias informações. O diâmetro, 4,0 no caso, o comprimento, 45 centímetros, como eu posso falar, a ponta, né? A ponta cortante, aqui no caso triangular e invertido, e 3/8 o formato da agulha. Lembra que eu tinha falado lá que é um dos mais comuns para a área odontológica, né? Esse fio é um fio monofilamentar de origem sintética, né, que demora entre 60 a 90 dias para ser absorvido. Certo? Mas ele também tem o viés de gerar uma resposta inflamatória um pouco maior nos tecidos, né? Temos aqui o Monocryl, um fio excelente de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com ele. É um fio monofilamentar de origem sintética que demora entre 90 a 120 dias para ser absorvido. Falando dos fios não absorvíveis, então, né, pessoal? Vocês estão acostumados, acredito, né? A maioria do público aqui está bastante acostumado a trabalhar com fio de seda, né? Durante a graduação a gente usa muito. É um fio multifilamentar de origem animal, mas tem um viés, pessoal, que é bastante importante a gente levar em consideração na hora de escolher utilizar ele ou não, que é o acúmulo de placa. Então, com certeza vocês reparam que do pós-operatório de maxodontia, né, com fio de seda, tem aquele acúmulo de placa ali, né, que às vezes pode causar um desconforto para o paciente, mau hálito, né. Ele é bom por um lado que ele não machuca muito, às vezes não fica espetando a língua, né, comparado, por exemplo, com o nylon, mas ele tem esse viés de acúmulo de placa. Então, por exemplo, numa cirurgia de implante, eu tento evitar usar esse fio de seda, porque eu não quero ali acúmulo de placa próximo à região do implante. Uma cirurgia de implante, eu prefiro usar o fio de nylon, dou preferência para o fio de nylon, que é um fio monofilamentar de origem sintética, e ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar comparado com o de seda, porque ele tem alta memória. Mas ele acumula muito pouca placa. Então é excelente trabalhar com ele para casos de implante, como eu falei. E temos também, pessoal, o fio de algodão, que é um fio multifilamentar de origem vegetal, mas para trabalhar com ele a gente tem que dar o nó forte, né? Vários contranós e também forte, de forma forte, porque ele tem uma tendência maior a soltar, ele solta mais fácil. Vamos falar então das técnicas de sutura, né? Quais são as mais conhecidas, as mais utilizadas, as mais empregadas, né? A sutura simples, que vocês conhecem muito bem, certo? Nós podemos optar por numa incisão extensa, por exemplo, né? Uma cirurgia pré-protética, por exemplo, naquela foto inicial do começo da aula, nós podemos optar então por empregar vários suturas simples, ou uma sutura contínua, festonada ou não. Aí também é uma questão pessoal, né? Só que é importante também levar em consideração que vários pontos simples vai acabar gastando mais fio, né? Temos aqui o Donati, que é a sutura em U vertical. É interessante falar em relação ao Donati, por exemplo, numa ferida em língua, por exemplo, né? É interessante empregar o Donati, porque ele tem como ele é em U vertical, a aproximação interna da ferida é um pouco melhor, né? Temos aqui o Wolf, que é o U horizontal, tipo U horizontal, né? Ou a sutura em X, muito empregada, né, em exodontia, né? Vocês conhecem muito bem esse tipo de sutura. Tem o X interno ou o X externo. E também a gente pode fazer a sutura em X em incisões, né, em tecido mesmo, né? Incisões retilíneas,
também pode ser empregado. A sutura contínua, no caso, não festonada. Né? E aí, quando é que a gente vai usar a sutura contínua, festonada ou a não festonada? Particularmente, pessoal, eu prefiro usar a festonada porque ela dá um travamento um pouco melhor na extensão da ferida cirúrgica. Ela tem vários pontos aqui de travamento. Ela é um pouquinho mais trabalhosa de você fazer, né? Demora um pouco mais, mas eu acredito que seja... Eu gosto mais de trabalhar com a contínua festonada do que a contínua simples. E temos também a barra grega, que é um tipo de sutura bastante empregado na área médica também, em cirurgias de tireoide, por exemplo. Importante também, pessoal, nós falarmos sobre acidentes e complicações. Então, bastante cuidado a manipular a agulha para não ter acidente, né, durante a sutura. E aí, isso aqui dá uma dor de cabeça para nós profissionais, para o paciente também, que não tem como a gente ter certeza em relação a doenças infecto-contagiosas, HIV, hepatite. Né? Então, ficar atento na manipulação da agulha, descartar corretamente, né, na caixinha. Algumas coisas que podem acontecer, algumas complicações que podem acontecer: infecção na ferida cirúrgica, infecção pós-operatória, e também a deiscência, né, de sutura, que é a abertura espontânea da sutura. Né? Isso aqui às vezes acontece e a gente tem que estar também preparado para lidar com as complicações. Então, pessoal, eu estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida aí agora no chat, e quem quiser mandar alguma pergunta por e-mail, tirar alguma dúvida em relação a esse conteúdo, só mandar um e-mail que eu vou receber e responder a vocês com o maior prazer. Me coloco aqui à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Então, agradeço a sua participação. Essa palestra foi incrível, foi bastante esclarecedora e foi bem dinâmica também. No chat, não sei se você consegue visualizar aí, mas tem uma pergunta que eu até peço para reformularem, porque a menina pergunta, a Caroline Fernanda, quando pega o zigomático com a mandíbula, vamos para a segunda parte? Essa foi a pergunta dela. Eu não entendi assim muito bem. E, se possível, Caroline, tem como você reformular ela? Enquanto ela reformula, vamos para outra pergunta que o Lucas Soares perguntou: qual o tipo de sutura mais indicado para cortes mais profundos? Certo, boa pergunta. Não sei se a pessoa que perguntou aí, no caso, qual é o nome da pessoa? O Lucas Soares. Lucas, então, não sei se você lembra quando eu falei, por exemplo, de um corte profundo em língua, né? Eu acho interessante usar a técnica de sutura Wolf, que é o U, sutura em U, né? Que é o vertical. Certo? Certo. Acredito que não tem mais nenhuma pergunta, só elogios, agradecendo, né, a sua participação e a qualidade do conteúdo que o senhor passou. Eu agradeço. Dessa forma... Eu estou vendo aqui uma pergunta, qual o melhor, para cortes profundos, qual o melhor tipo de sutura e fio também? Aí o fio, quando a gente tem suturas profundas, né, é geralmente fio absorvível. Eu prefiro trabalhar com fio absorvível, que aí você deixa lá, você não precisa se preocupar em remover depois, ele cai sozinho, né? Pode até demorar um pouco mais para
para cair, mas eu gosto bastante do fio absorvível. Tem outra pergunta aqui no chat. O Igor, ele perguntou, quando acontece uma deiscência, refaz a sutura normalmente? No caso da deiscência, sim, eu acho interessante fazer a lavagem, né, com soro fisiológico, descontaminar com clorexidina, 0,12%, e suturar de novo. Mas é importante, como eu falei, é fundamental a higienização, lavagem, descontaminação, porque senão você está correndo o risco de ter uma infecção na região e isso continuar recidivando essa deiscência. Às vezes até agravar o quadro, ter uma deiscência associada a um quadro infeccioso, que a gente não quer que aconteça isso. Certo. Então, acredito que não tenho mais perguntas. Como o Gabriel falou, foi um prazer ter você conosco. A palestra foi muito boa. Gostamos muito, muito enriquecedor. Gostaria de agradecer também por ter aceitado o convite. Foi muito importante para a gente e, como falei para o Dr. Rafael também, espero poder contar com você mais vezes. Próximos eventos aí, contar com a sua presença para trazer mais novidades para nós. Eu gostaria de agradecer novamente, obrigado pelas palavras, pelo convite, pelas perguntas aí, pela participação de todos, presença. E para mim será um prazer receber um novo convite para falar de mais assuntos, né? Tem bastante assunto que eu gostaria também de, em ocasiões futuras, conversar com vocês. Muito parabéns pelo evento e mais uma vez obrigado. Professor, tem outra pergunta aqui no chat, do Lucas. Ao acumular matéria orgânica dentro da sutura, o ideal é remover a sutura ou tentar fazer a limpeza? Certo, olha, vamos considerar que ele esteja falando de, sei lá, uma exodontia, alguma outra cirurgia oral ali. Vai depender. Em muitos casos, eu acho interessante, sim, desfazer tudo, tira a sutura, remove ali, lavagem, descontaminação. Às vezes deixa um pouquinho, se tiver com infecção, às vezes deixa um pouquinho aberto, orienta o paciente a usar um enxaguatório, talvez se precisar entrar com antibiótico. Mas se a qualidade, se o tecido estiver muito inflamado, se estiver difícil de trabalhar, às vezes que você não consegue ali, ele corta com facilidade quando você dá o torque para dar o nó no fio. Então, se tiver uma condição muito desfavorável, às vezes até esperar um pouco. Mas, como ele falou também, é possível também sim fazer a limpeza, descontaminação e tentar refazer a sutura sim. Também é possível isso. Vai depender da condição clínica no momento. No caso como foi o caso, como é que está o aspecto clínico no momento de fazer o manejo dessa complicação. Certo. Não tem mais perguntas. A gente agradece mais uma vez pela sua participação. Estão agradecendo também no chat por ter respondido as perguntas. Nos comentários também só tem elogios. Todo mundo gostou muito da palestra, muito didático e muito enriquecedor. Obrigado mesmo. De nada. E eu queria agradecer também a todo mundo que participou. É muito bom ter vocês com a gente. A gente perguntou no chat da onde é o pessoal. Tem gente de vários lugares. Gente do Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, muitos outros estados também. É um prazer ter vocês com a gente. O evento também, além de promover conhecimento, ele tem o intuito de arrecadar fundos para montar cestas básicas para as famílias necessitadas aqui em Araguaína. Então, é uma ação que, além de promover conhecimento, visa uma ação social. Então, é muito importante a participação de todo mundo e a gente agradece em nome de todo o Alacó, pela participação de todos. E é isto, boa noite. Amanhã teremos mais 2 palestras no mesmo horário. O link será enviado lá no grupo. E é isso, tenham todos uma boa noite.